Olá, bem-vindo ao Fundamentec. No vídeo de hoje falarei sobre análise de dados ou Data Analytics, o lugar onde a mágica acontece, né? A propósito, você sabia que esta é uma área interdisciplinar que combina tecnologia, estatística, matemática para transformar dados brutos em insights e ideias incríveis para empresa, governos e outras organizações? Legal, né? Quer saber mais a respeito? Então fica comigo, são só 8 segundinhos, vamos lá! Dentre as complexidades inerentes à análise de dados exclusivamente, é importante notar que seu alcance vai além, uma vez que é imperativo lançar mão de ferramentas tecnológicas como softwares de análise, bancos de dados, soluções de visualização de dados, dentre outras, e que por sua vez acaba por exigir perfis multidisciplinares. Isso é importante. Ademais, a análise de dados requer também que você tenha habilidade em comunicação, para que você consiga expor, transmitir conclusões e recomendações de forma clara e eficaz para os stakeholders, ou seja, para as partes interessadas. Você pode até não aceitar este fato histórico, mas a análise de dados remonta aos tempos antigos. E quando falo antigo, me refiro aos egípcios, babilônicos. Na verdade, estes povos já registravam dados sobre a população, sobre economia, agricultura. Ou seja, se você pensar bem, é uma maneira primitiva, mas ainda assim podemos falar que é análise de dados, certo? Por que não? Mais à frente, no século XVII, a análise de dados moderna começou a nascer de fato, com a invenção do cálculo estatístico, bem como técnicas de análise de dados quantitativos. Contudo, foi no século XX que a análise de dados evoluiu com veemência, sobretudo devido ao aparecimento dos computadores e, claro, as tecnologias de armazenamento de dados. Olha o Big Data. Enfim, isso deu a oportunidade dos analistas coletarem, analisarem e interpretarem quantidades enormes de informações. Com o surgimento da internet e o boom de fontes online de dados, como por exemplo redes sociais, apps de localização, dentre outros, impulsionou o crescimento e o reconhecimento ainda maior desta área. Não é exagero afirmar de forma alguma que a análise de dados é uma das áreas mais importantes e valiosas no mundo corporativo hoje. E aí tínhamos que chegar para a definição, como sempre, né? Bom, esta é mais uma das áreas que tem versões, né? Tem versões e variações na definição formal. Mas de maneira geral, ela é considerada como um processo de utilizar métodos estatísticos e matemáticos para descobrir padrões e tendências em conjunto de dados, bem como para aproximar previsões e apoiar a tomada de decisão. E aí, quer ser um bom analista de dados? Bom, veja bem, o que eu vou expor aqui é minha opinião pessoal para uma atividade moldada para os dias atuais, ok? Nem sempre foi assim no passado. Mas a primeira observação que eu faço, ela é igual para todas as atividades. Qualquer coisa que você queira fazer com profissionalismo, você tem que ter paixão. É necessário gostar do que você pretende fazer. Ponto. Mas ainda assim, se você quer se tornar um profissional de análise de dados diferenciado, em minha opinião, mais uma vez, é necessário, ou melhor, recomendável que você tenha os seguintes conhecimentos e habilidades. Vamos lá. Matemática e estatística. Entender probabilidade, estatística inferencial, regressão, análise de variância e tantos outros é muito importante. Aliás, vai trabalhar com análise de dados, matemática e estatística, ponto final. Você tem que estudar. Programação, muito importante se você quer se diferenciar, conhecer uma ou duas linguagens de programação. Não necessariamente para você ser programador, mas essas ferramentas elas vão te ajudar
a complementar o teu perfil e pode ter certeza, vai ser um diferencial no teu currículo. Então aprender Python, R, SQL, escolha, mas aprenda uma ou duas e você vai ver como vai ajudar bastante aí no seu currículo. Habilidade com ferramentas de análise, ou seja, utilizar software e tecnologia para análise de dados, como Excel, Tableau, Power BI, dentre outros. Habilidade de comunicação, imagina que você, como analista de dados, você implementa, né? Você tem uma teoria, e aí você propõe um modelo, você vai lá, testa e traz. E aí no final você precisa explicar isso, você precisa transmitir esse insight e recomendação de forma clara e objetiva, né? Concisa, para os demais interessados. Tem que ter habilidade para isso, não vai terceirizar. Habilidade de resolução de problemas. Bom, aqui não é aquela habilidade de resolução de conflitos, tá? Não vamos confundir. Mas identificar problemas e encontrar soluções usando dados, né? Dados e análise. Habilidade para trabalhar com dados. É impossível imaginar um analista da área não ter essa capacidade, né? Não ter habilidade. Mas saber coletar, organizar, higienizar ou limpar, preparar os dados para análise é fundamental. Ainda que você não seja o principal responsável, precisa saber como conduzir para poder ter uma conversa de igual para igual com quem está atuando exclusivamente nessa área, está tendo essa responsabilidade, beleza? Então, importante ter o conhecimento. Curiosidade e paixão pelos dados. Bom, se não tiver interesse em explorar e descobrir insights em tendências, em dados, estejam eles em arquivos estruturados, não estruturados, bancos de dados, relacionais, não relacionais, não importa. Não importa, o analista tem que ter paixão por dados, ele quer conhecer, quer saber a estrutura, quer entender e classificar aqueles dados para poder trazer insights, né, no geral, e apresentar suas ideias. Mas ainda tem um ponto importante, é fundamental que você tenha flexibilidade para se adaptar e se manter em aprendizado contínuo, uma vez que vocês sabem, né? Surgem todo dia novas técnicas e tecnologias voltadas para essa área, e as que já existem evoluem muito rapidamente. Então, assim, por isso tem que ter paixão, isso tem que ser divertido, beleza? É um estudo constante. A análise de dados, ela vem sendo aplicada de inúmeras maneiras nas mais diversas organizações, dos mais variados setores e tamanhos. Mas para termos uma ideia mais clara e objetiva, vamos a alguns exemplos, ok? Tomada de decisão. A análise de dados, ela permite que as empresas tomem decisões respaldadas em dados concretos, né? E ter bons insights. Identificação de tendências e padrões. Bom, a AD ajuda as empresas a identificar tendências, padrões e relações nos dados, fornecendo informações valiosas para as tomadas de decisão. Tudo baseado em tomada de decisão. Melhoria na eficiência operacional. Essa área permite que as empresas monitorem, né, e otimizem suas operações, aumentando a eficiência e reduzindo os custos, com toda certeza. Personalização de experiência do usuário, assim como falamos em outros vídeos, né? A análise de dados, ela ajuda as empresas a entender os seus clientes e personalizar suas ofertas e interações com base nos seus dados e conhecimentos anteriores, né? Conhecimento de informações. Identificar oportunidades de mercado, permite que as empresas identifiquem as oportunidades e respondam rapidamente às mudanças do mercado. Aliás, já diz o ditado, né? Informação é tudo. Quem tem, tem. Melhoria na segurança. Isso quando ela é utilizada para monitorar atividades suspeitas e para prevenir fraudes, inclusive, reforçando a segurança de dados e dos sistemas das empresas. Ou seja, a análise de dados é uma ferramenta crucial, fundamental para as empresas que buscam por melhores resultados no mercado. Quando bem utilizada, pode proporcionar um diferencial competitivo ou pelo menos uma vantagem em atividades core
produto e ou serviço. Bom, as opções de ferramentas têm crescido bastante em um curto período de tempo, seja pela entrada de novas soluções no mercado, seja as já existentes, né, a evolução das já existentes. Atualmente, uma vasta coleção de soluções estão disponíveis aí para apoiar você na sua jornada. Vamos falar de algumas aqui, beleza? Bom, a primeira que eu queria citar são as soluções de Business Intelligence, ou BI. Ferramentas como Tableau, Power BI, ClickSense, né, permitem aos usuários explorar, visualizar, compartilhar dados em dashboards ou relatórios interativos. Recurso de análise programática. Aí, ferramentas como R e Python, que são utilizados pelos cientistas de dados para realizar análises avançadas e construir modelos de aprendizado de máquina. Recurso de armazenamento. Aí a gente está falando dos bancos de dados tradicionais, SQL Server, Oracle, MySQL, Postgre, que são responsáveis aí por armazenar e permitir o acesso e análise de grandes conjuntos de dados. Soluções aderentes a Big Data. Aí temos a Stack Hadoop, por exemplo, né? Nós temos o Elasticsearch, nós temos Spark, os bancos da nova era aí, os NoRel ou NoSQL, né? Como o MongoDB. Enfim, essas ferramentas são utilizadas para armazenar e processar mais grandes volumes de dados mesmo. Recurso de Machine Learning. Aí ferramentas como bibliotecas e ferramentas como TensorFlow, Scikit-learn, que permite ao analista construir, treinar e avaliar modelos de aprendizado de máquina. Soluções de cloud ou nuvem, né? Então, aqueles serviços da AWS, né, que é o Amazon Web Service, o Google Cloud, Azure da Microsoft, permitem que os usuários processem e analisem dados em larga escala nestes ambientes, mas larga escala. Aí a gente fala de dados distribuídos, paralelismo, né? O processamento é realmente grande. Recurso de análise de sentimentos. Aí soluções como o IBM Watson, o Google Cloud Natural Language Processing, ou NLP, né? Eles permitem aos usuários analisar dados textuais para entender as opiniões e sentimentos do usuário. Claro, os cientistas de dados aí, utilizando os algoritmos de Deep Learning, etc. e tal, eles conseguem replicar. Mas você já tem os serviços prontos também para você aprender, né, estudar e implementar nas suas ideias dentro das empresas, trazer esse recurso para dentro das empresas. Bom, mas assim, estas são apenas algumas das muitas ferramentas e recursos disponíveis para análise de dados. É claro que a escolha de quais utilizar vai depender muito da necessidade, né, que a organização tem. Vai depender muito do que o negócio exige e o que se espera do resultado final. Então, vai ser muito dependente do que o negócio precisa. Cada negócio tem uma necessidade diferente. Bom, sobre como aprender sobre análise de dados, não é muito diferente do que falamos nos vídeos anteriores, tá? Existem várias formas, seja no meio regular, que todo mundo conhece, aí, as instituições regulares, e normalmente eu foco mais nos alternativos, porque você precisa entender que existem outros caminhos, ok? E você, principalmente, para você se manter em constante evolução, estudo constante, ser um autodidata, aprender através de outros canais é muito importante. Você não pode ficar bitolado numa coisa só, beleza? Então, a título de exemplo, e como fizemos nos outros vídeos, cursos online existem vários. Dentre eles, os oferecidos na Coursera, Udemy, DSA, de novo, a Data Science Academy é fantástica. Recomendo muito que vocês vão. Eu não estou ganhando nada por isso não, tá, pessoal? Eu recomendo porque realmente é muito bom, tá certo? Então vai lá, segue, tem um canal da DSA, inclusive, com inúmeros trechinhos de vários treinamentos que eles fazem.
e você vai gostar bastante. Experimente, tá? Esses cursos geralmente cobrem tópicos dos mais básicos aos mais avançados, tranquilo? A outra forma é a minha predileta, inclusive, que são os livros, livros e mais livros. Existe um universo grande para a área de análise de dados, tá certo? Inclusive, eu vou deixar alguns aqui na descrição desse vídeo. E aí, dá um apoiozinho lá para o canal. Se gostarem dos livros, faz questão, vai lá, compra na Amazon, tá certo? Mas enfim, se você quiser realmente, eu estou indicando alguns livros interessantes, alguns iniciantes aí, na caso iniciante e intermediário, tá? Nada extremamente complexo. O objetivo do canal é ajudar quem está começando. E a outra coisa é tudo que você for aprendendo é prática. Tem que praticar, beleza? Sempre. A prática, se ela não te levar à perfeição, ela te coloca lá do ladinho, tá certo? Então é isso. A análise de dados é uma área importante, na verdade, crucial para as empresas que buscam de fato se destacar em seus mercados hoje. Quando bem utilizada, ela pode sim proporcionar um diferencial competitivo ou uma vantagem competitiva, ok? Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais um vídeo, mas eu não poderia finalizar sem antes deixar o meu muito obrigado por você ter ficado comigo até o final. Eu espero que eu tenha contribuído com o teu conhecimento de alguma maneira, ok? De coração. Fica ligado nos próximos vídeos. Não deixe de se inscrever, deixa aquele joinha, marca o sininho, compartilha com a galera, deixa nos comentários lá o que gostou, o que não gostou, o que gostaria de ver no vídeo, tá bom? É muito importante, o canal é feito para você e a ajuda de vocês só vai me motivar a melhorar cada vez mais, tudo bem? Nada é perfeito, tudo tem um começo, estamos iniciando, a gente vai melhorar, eu tenho certeza que com a ajuda de vocês a gente chega lá. Forte abraço, beijo no coração, fui!